Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula. E aí? Estão felizes aí quando a gente está entrando em coisa mais física? Eu acho que anima mais, né? Eu também acho. Mas assim, é que depois que você aprende muito a física, você começa a ver a física na coisa que é puramente matemática. Por isso que para mim é tão divertido quase quanto ver a parte matemática quanto a física, entendeu? Então, pessoal, vamos começar de onde nós paramos. Então a gente tinha visto aquela questão toda empírica, a determinação do índice lá, que era exatamente 2, né? A gente discutiu ali rapidamente o ε0, que é simplesmente um ajuste, uma escolha arbitrária. Eu dei uma olhadinha no experimento de como determinar aquelas coisas, mas ia dar muito trabalho e eu acho que é melhor não perder tempo com isso agora, tá? Se ficar realmente muito curioso em relação a isso, talvez eu possa encontrar um artigo na parte de ensino e passo para vocês darem uma lida, tá? Sobre como que você faz essas várias escolhas, porque você tem que fazer várias escolhas para você determinar o que é carga, o que é o ε0, né, aquele 4π. O 4π vai ficar evidente porque que a gente usa ele, né? Mas todas aquelas outras escolhas são escolhas, né? São maneiras que são convencionais para você fazer coisas que possam ser repetidas por outros experimentais e assim por diante. Então, não, agora a gente está no Griffiths. Tá? Assim, eu gosto do Griffiths, mas não muito. Então eu vou divergir um pouco dele na maneira que ele dá as explicações. Se vocês tiverem dúvida do que eu falei ou do que ele falou, tanto faz, vocês podem me perguntar à vontade. Tá? Eu gosto do Jackson, mas o Jackson ele não é um livro para você aprender, pelo menos nunca foi para mim. É um livro de consulta, é um livro que você vai porque você quer um assunto específico, você quer se aprofundar mais sobre aquele assunto. Então você primeiro tem uma intuição, você faz uma conta, entende mais ou menos como é que funciona, e aí você quer realmente entender todos os detalhes horrorosos daquele negócio, aí você vai no Jackson e lá tem, entendeu? Então eu uso como um livro de apoio nesse sentido. Agora, um outro livro, assim, do nível do Griffiths, eu vou ficar devendo para você, cara. Eu posso dar uma olhadinha num outro que eu acho interessante. Bom, então, pessoal, a gente estava fazendo aquela brincadeira de carga-teste, carga-fonte, a gente falou do princípio de superposição, e a gente pode fazer o seguinte. Vamos escrever a expressão da força que uma carga-teste sofre devido a várias cargas-fontes, tá? Se vocês não lembrarem do que é as definições, vocês me perguntam, tá bom? Então, ó, F... que a carga teste sofre, vai ser igual a F1 mais F devido à carga 2, mais F devido à carga 3, e assim por diante. Tá? A gente determinou empiricamente como é que essas coisas aqui todas funcionam, né? E a gente pode escrever aqui. Eu vou botar o fator em comum aqui em evidência, 1 sobre 4π ε0, e aqui eu vou botar aquilo, né? A força na carga teste devido à carga 1 vai ser Q1 vezes carga teste dividido por X. Que aqui eu vou dizer que a força... A carga Q, né, que a carga teste se encontra na posição X e as outras cargas se encontram no vetor XI, tá? Onde o I vai ser 1, 2, 3 para cada uma das cargas, tá? Então a gente tem isso aqui. Ao cubo, x menos x1, né? Mais Q2, Q, x menos x2, x menos x2, ao cubo, e assim por diante. Tá certo? Bom, o que há de interessante nessa expressão aqui é que essa expressão é linear nessa carga. Tá certo? Ou seja, se eu calculo a força que essa carga está sofrendo, eu tenho toda essa expressão, mas se eu mudo a minha carga teste para uma outra carga Qzão linha, então eu vou ter a mesma expressão, só vai mudar esse pedacinho aqui. Tá certo? E como ele aparece linearmente, veja, como eu falei para vocês, a coisa mais importante do eletromagnetismo, que não tem nada a ver com a geometria, que é simplesmente do eletromagnetismo, é isso aqui.
Ou seja, eu diria que o eletromagnetismo é isso, o resto é só geometria. Tá certo? No sentido de que as outras teorias vão conter os mesmos tipos de ingredientes, tá? O que vai diferir uma teoria da outra é esse tipo de como que as coisas se acoplam, como elas interagem. A interação aqui é feita linearmente no sentido de que ela é linear na carga teste e linear na carga fonte. Tá? Bom, porque é a posição. É a posição da carga. Ah, porque eu esqueci. Desculpa. Tá? Então, isso aqui a gente pode muito bem escrever assim. Bota essa carga em evidência, tá? E digo que o que sobrou aqui eu vou chamar de campo elétrico. Tá? Você pode falar, isso é só um rótulo que eu estou dando para aquela conta ali e não tem nenhuma realidade física inerente a essa coisa aqui, tá certo? O que a gente vai, ao longo do curso, perceber é que, na verdade, isso não é bem assim, tá? Existe uma natureza, né, física desse objeto aqui. Ele não é simplesmente uma muleta matemática que a gente usa para simplificar as contas, tá bom? Mas isso não dá para ser visto aqui por enquanto. A gente vai precisar andar mais para ver esse fato, tá bom? Então, por enquanto, isso aqui é uma maneira, digamos, simplificada de fazer a coisa. Ou seja, eu quero calcular uma força, essa força vai ser na carga teste, essa força não se divide, tá certo? E essa força satisfaz o princípio de superposição. Eu uso o princípio de superposição para fazer isso aqui. E eu uso o fato que ela não se divide para dizer que a força que esse campo elétrico cria nessa carga teste é simplesmente a carga teste vezes o campo elétrico. Mas se eu tivesse uma segunda carga teste, né, digamos que eu tivesse uma segunda carga teste em... né, esse aqui, ó, de x, tá? Se eu tivesse uma segunda carga teste aqui, deixa eu botar F', tá? Num ponto x', essa força que essa segunda carga teste ia sofrer ia ser o quê? Q' vezes o mesmo campo elétrico calculado, só que agora em x'. Tá certo? Então isso demonstra a utilidade desse conceito. E isso aqui é justamente, a gente está tentando extrair da fonte o que ela criou no espaço que modifica, né, o que já... Essa coisa que foi criada, que ela em si modifica as trajetórias das cargas testes. Tá certo? Então, como eu falei, a gente precisa do princípio de superposição e a gente precisa dessa não divisibilidade dela, tá bom? A gente pode agora, então, escrever isso aqui de uma forma mais compacta e simplesmente encontrar que nessa situação, que eu tenho um monte de carga pontual, o meu campo elétrico nada mais é do que o quê? Campo elétrico em X é dado por 1 sobre 4π ε0, somatório de I de 1 até N, onde eu tenho N cargas agora, tá? QI, X menos XI, dividido por módulo de x menos xi ao cubo. Tá certo? E aí a gente tem como fazer isso no caso de uma distribuição discreta de partículas, certo? Agora, como é que a gente faz para uma distribuição contínua de cargas? Ou seja, aqui eu estou pegando uma distribuição de cargas fixas, né, em que eu tenho 1, 2, 3, ou seja, um número contável discreto dessas cargas. Agora, se eu disser que, na verdade, eu tenho uma distribuição contínua dessas cargas, você pode pensar nessa distribuição contínua como a média que você tira, né, de uma quantidade muito grande de cargas discretas, mas que elas é tão grande que você, olhando de longe, parece contínuo. Ou seja, da mesma forma que quando você olha para um copo d'água, a água parece contínua para você, mas você sabe que ela não é. Você sabe que você tem os átomos ali, certo? Existe espaço entre os átomos. Se você olhar a água bem de perto, na verdade você vai ver que ela não é assim. Quando você olha uma foto, quando você olha para a tela do computador, parece contínuo,
né? Você parece que é uma coisa suave. Só que não é, tem um pixel. Só que o pixel é tão pequeno que o seu olho, né? Ou seja, os fótons que vão chegar no seu olho, eles vão chegar, digamos, num pedacinho da retina que é incapaz de diferenciar a posição de vários deles. Então ele está tirando uma média do mundo para você. Né? O seu olho, o seu cérebro tira uma média do mundo nesse sentido local. Tá certo? E você pode pensar que uma distribuição de carga contínua é assim, tá? Porque a gente sabe que fundamentalmente as coisas são partículas, tá? Entre aspas, porque na verdade são campos. Mas até agora para a gente é partícula, tá bom? Então, você pode sempre pensar na distribuição contínua assim, tá? Como uma simplificação de um problema em que a escala microscópica é irrelevante para a gente. Da mesma forma que você fazer uma descrição da água como um fluido, é uma descrição aproximada que é útil em escalas grandes, tá? Mas que fundamentalmente não está correta no sentido de que não é exatamente isso que acontece na escala menor. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho agora aqui uma distribuição de carga. E eu vou fazer aquele truque que a gente já fez 1 milhão de vezes no cálculo, em todos os lugares. Vou pegar minhas carguinhas aqui e vou dizer que cada quadradinho desse cara aqui é uma carga discreta, tá certo? Então eu pego aqui pego o meu volume, cheio de carga, escolho um quadradinho dentro dele, somo a carga daquele quadradinho inteiro, tá certo? E vou pegar qual é o campo elétrico que esse quadradinho gerou, tá certo? E isso vai ser, naturalmente, o quê? Campo elétrico em X vai ser somatório. Deixa eu botar 1 sobre 4π. Y0 somatório de I de 1 até N. Aí aqui é o seguinte, eu peguei a quantidade de carga total aqui dentro, tá certo? E eu posso pegar essa quantidade de carga total aqui dentro, QI, e posso dividir por esse volume aqui, delta VI, que é esse voluminho aqui, tá certo? Eu vou chamar esse cara aqui de ρI, ou ρ no centro aqui dessa coisa, tá certo? De forma que a minha carga vai ser simplesmente essa densidade vezes isso aqui. Por que eu prefiro densidade do que a carga? Porque a carga ela vai ter que ser cada vez menor, né? Porque se ela não fosse cada vez menor, isso aqui ia explodir na hora que eu mandar o meu volume para zero. Então, o que eu quero manter finito é a densidade e não a carga. Porque a carga, ela necessariamente tem que ir para zero. Porque se meu volume vai para zero, a quantidade de carga dentro de um volume que vai para zero tem que ser zero. Como é que eu controlo isso para ter noção do que está acontecendo? Eu controlo pela densidade fixa. Eu fixo a densidade. Tá certo? Então, aqui, somatório de ρI delta VI x menos xi sobre o módulo de x menos xi. Ok? E aí, a la Riemann, a gente faz essa soma para o infinito, tá certo? Mandando o volume para zero. A gente vai botando mais quadradinhos, mais quadradinhos, mais quadradinhos, quadradinhos cada vez menores, tá certo? Isso aqui te dá uma soma de Riemann, que é a integral. Aqui, de 1 sobre 4 π ε0, integral de ρ de x, 0, tá? Aqui, ó, é o índice que eu estou somando sobre a posição das minhas partículas fonte, tá? Eu vou chamar o índice que vai ser contínuo e integrado de x0, tá bom? Então vai ficar assim, x... Oi? É o cubo. Tá certo? Então, pronto. Eu tenho meu problema resolvido. Tá? Tem aqui uma hipótese, de certa forma. O que quer que seja que esteja gerando meu campo elétrico, eu posso fazer essa média sobre ele e aquilo que gera em média é igual à média daquilo que gerou. Tá certo? Ou seja,
eu pego uma quantidade discreta de cargas, tá? Aí ele gera um campo elétrico. Aí agora eu pego uma média do campo elétrico gerado por ele para ter essa distribuição contínua. Eu estou dizendo que isso é igual a se eu tomasse a média primeiro da distribuição de carga, tá certo? E olhasse qual é o campo elétrico gerado por essa média das cargas. Ficou claro ou está confuso? Não, professor, esse x0 que a gente está integrando ali, o que é o x0? Por que a gente está chamando de x0? Essa posição aqui, ó. Essa aqui é a posição xi, x1, x2, x3, ou seja, cada quadradinho aqui tem uma posição, certo? São todos os pontos dentro do meu volume. Então eu estou integrando, desculpa, esqueci de botar aqui. Esse aqui é o volume onde tem carga, tá? Eu vou chamar de V tortinho com um Czinho aqui. É o volume onde tem carga. O x0 vai ser a posição dos meus voluminhos. Isso, é justamente esse somatório aqui. Eu estou somando sobre xi, tá vendo? Tá, ok, tá. Tem que diferenciar porque o x do campo é o... Isso, eu não posso botar I aqui, porque né, o I eu estou somando sobre o I aqui. Aqui eu quero simplesmente um índice que dê a posição dentro do meu volume, onde tem para cada valor de xi, ele aponta para um dos volumes lá. Quando o meu número de volumes vai para infinito e o volume vai para zero, são todos os pontos dentro do meu volume. Tá? Então, você pode pensar o seguinte, ó. Pensa que eu tenho aqui um monte de carga. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou botar mais aqui, ó. Eu vou pegar uma janela, que a gente chama, tá? Ou seja, eu vou pegar uma função que ela é assim. Ela vai ser 1 aqui, ou melhor, ela vai ser... Nessa região aqui, ela é 1 sobre essa área, tá certo? E ela é 0 aqui. Ok? Eu digo que ρ de x vai ser igual a integral dessa distribuição de carga aqui, que eu vou chamar Q de x, tá? Eu já vou falar um pouquinho esse cara aqui, vezes essa função janela aqui, tá certo? Esse cara aqui é o x e esse cara aqui é o centro da função janela. Tá certo? Então, esse cara aqui é d3x0. Esse ponto aqui, ó, é esse centro aqui da função janela. Tá certo? Esse x aqui são todos os pontos que eu posso fazer. Se esse meu x ficar mais distante de x0 do que um certo raio, essa é a função aqui dá 0. Tá certo? Se estiver dentro do raio, me dá 1 sobre o volume. Aqui vamos fazer, que eu estou fazendo tridimensional, né? 1 sobre o volume. Vou botar uma esfera, tá? Então, se eu calcular o meu ρ nesse ponto aqui, quanto é que dá? E o meu Q aqui, você pode pensar que esse seu Q, de um x qualquer, é simplesmente somatório do delta de Dirac de QI vezes x menos xi. Tá certo? É uma função que dá uma distribuição de carga contável ali, individual. Certo? O que acontece com essa função aqui? Vou botar aqui, 1 até n. Eu tenho n cargas aqui. O que acontece se eu calcular o meu ρ de x nesse ponto aqui? Quantas cargas eu tenho dentro dessa esfera aqui? Aqui, ó, olha para o meu desenho. Não, aqui é só o centro dela. Quantas tem? Aqui, para esse ponto aqui. Olha minhas cargas onde é que estão. Se eu pegar esse volume aqui e faço essa integral aqui, nesse ponto. Fora da distribuição de carga. Dá 0. Agora eu vou pegar esse meu voluminho aqui e vou colocar ele aqui. Aí eu traço minha esfera. Quantas cargas tem aqui dentro? Continua 0. Então meu ρ aqui também é 0. Agora eu vou botar meu volume aqui. Opa! Aqui já vai dar uma das cargas da QI dividido pelo V. Agora eu vou mover para cá o meu volume.
Agora dá o Q2, Q3, Q4 dividido por V. Tá vendo que é uma função meio esquisita, né? Ela é uma função que dá uns saltos assim. Ela vai de 0, depois ela vai para um valor. Isso porque eu botei essa janela aqui, é uma janela que tem um corte muito abrupto, tá? Geralmente a gente bota uma janela aqui gaussiana, que vai pegando todo mundo, só que com menos intensidade, é mais indo para o infinito, certo? Pode pensar tipo, como se fosse um pacote gaussiano tridimensional aqui, tá bom? Então, o que acontece? Quando o meu ρ está aqui longe, ele vai para 0. Quando eu me aproximo para cá, vai começar a contribuir para o meu ρ mais e mais cargas. Aí é que eu tenho uma certa densidade, aqui para aqui ele vai para 0. Tá certo? Essa é a ideia aqui, ó. Tá certo? A surpresa é que para essa teoria especificamente, se você calcular o campo elétrico com essa distribuição de carga aqui, em média, você tem o mesmo resultado que você tem se você calculasse primeiro o campo elétrico com essas posições e depois tirasse a média dele. Tá? A gente vai usar mais para frente. Eu estou adiantando agora, porque na hora que a gente vai ver, a gente vai trabalhar com campos eletromagnéticos em meios materiais, esse tipo de conta vai ser importante. Tá? A gente vai voltar com elas com mais detalhes. Mas é importante vocês verem que vai ter uma relação muito simples, que é particular do eletromagnetismo, entre uma coisa e outra. Tá certo? O que faz do eletromagnetismo uma teoria muito fácil de ser trabalhada, porque teorias que não têm isso aqui, a gente não sabe qual é a escala certa da teoria, que é um dos problemas da relatividade geral, por exemplo. A gente não sabe qual é a escala certa do que a gente tem que botar no lado direito das equações. Se a gente tem que botar a posição de todas as partículas do universo, ou se a gente pode botar um fluido, por exemplo. Por exemplo, as pessoas que fazem modelo de estrela, botam um fluido. Mas será que essa média que você fez para definir o fluido a partir das partículas não está influenciando no resultado que você está obtendo, né, da relatividade geral? Ou seja, a métrica que você está obtendo? Porque a gente consegue mostrar que no caso da relatividade geral, essas médias não comutam, tá certo? Enquanto aqui elas vão ter uma relação simples entre elas. Tá bom? Mas só para dizer para vocês que a gente às vezes vê isso nos livros de eletromagnetismo, parece que é tudo simples, parece que é tudo banal, a gente sai daqui, chega ali, mas não é bem assim não, tá? É mais complicado, tem essas nuances todas, tá bom? Ok. Bom, da mesma forma que a gente fez essa brincadeira aqui, a gente poderia fazer o seguinte. Tá vendo que a gente pegou um volume com carga? A gente poderia muito bem ter pego um plano. Né? Vou botar aqui. A gente tem aqui um plano, complicado qualquer, com uma distribuição agora superficial de carga sigma de x, tá certo? E aí você faz a mesma coisa, você pega aqui um pedacinho do plano, pega a carga total lá dentro, define a carga total lá dentro como sendo uma densidade sigma dividido pela área, e aí você, né, monta uma soma de Riemann, faz o limite para o infinito, e você obtém aqui a mesma coisa. Você obtém que o seu campo elétrico vai ser obtido como 1 sobre 4π ε0 integral de sigma de x0, x menos x0, dA, tá? Aqui é o A escalar, tá bom? É o módulo daquele produto vetorial que te dá a área infinitesimal ali naquele ponto, certo? Dividido por x ao cubo, tá certo? E se eu tivesse uma linha, mesma coisa. Eu pego a quantidade de carga num segmento da linha, chamo de QI. Esse QI eu defino uma densidade linear de carga lambda, tá certo? Que vai ser justamente, né, aquela QI dividido pelo comprimento dessa linha nesse pedacinho aqui. Monto uma soma de Riemann e obtenho a mesma coisa para a densidade linear. 1 sobre 4π ε0 integral aqui é da superfície, integral na curva do lambda de x0, x menos x0 tá? Onde aqui, novamente, aqui é o escalar, tá? É o módulo do vetor tangente à curva no ponto lambda.
Bom, então a gente agora sabe calcular campo elétrico para distribuições de carga discretas e contínuas, né? E a gente entende um pouco que a distribuição contínua pode ter certas nuances, né? Se você imaginar ela como, na verdade, vindo de uma descrição simplificada de um objeto que, na verdade, fundamentalmente não é contínuo, tá? Agora, o sigma é distribuição de carga superficial. isso, lembra, o sigma aqui, isso, é o nome, é isso mesmo, distribuição De carga superficial e o lambda é ou densidade de carga superficial, tá? Ou densidade de carga linear, isso. Bom, a boa notícia em relação a essas três expressões é que você pode, se você quiser, decorar, se você quiser, somente essa expressão aqui, que vai ser 1 sobre 4π ε0 integral de o ρ de x0 x menos x0 módulo de x menos x0 ao cubo de 3x0. Tá certo? Se você fizer isso aqui e botar que o seu ρ de x é igual a um somatório de i de 1 até n de QI delta 3 de x menos xi, se você usa esse ρ aqui, o que você obtém? A fórmula para distribuição discreta. Tá certo? Se você souber construir o seu ρ apropriadamente, você não precisa saber da fórmula do discreto. Da contínua, você usa simplesmente que o seu ρ é uma soma de deltas de Dirac, que você obtém da discreta. Tá bom? Ao mesmo tempo, se você quiser, você pode dizer o seguinte. Por exemplo, você pode dizer que o seu ρ de x, tá, vai ser igual a... E aqui tem que ter atenção. Sigma de x. Só que isso aqui é uma densidade superficial de carga. Tá certo? Então, eu tenho que multiplicar a densidade superficial de carga pelo elemento de área para ter a carga total. Então, isso aqui é módulo de... Se vocês lembrarem, na parte de curvilíneas, vai ser lambda 1, vetor, e lambda 2. Vocês concordam? Não? Só que isso aqui me dá a quantidade de carga total. Eu quero saber no volume. Como eu estou usando coordenadas curvilíneas para representar a minha superfície, né? Então, minha superfície vai ser obtida variando lambda 1 e lambda 2 e fixando lambda 3 para coordenadas curvilíneas quaisquer. Tá? Se eu tiver, por exemplo, o plano XY, por exemplo, aí os meus lambdas podem ser simplesmente XYZ, ou X1, X2, X3, se vocês preferirem. Eu estou mantendo o meu X3 fixo igual a 0, e agora o meu plano é simplesmente o plano X1, X2 ou XY. Tá certo? Se for uma coordenada curvilínea mais complicada, isso aqui pode ser θ e φ, né? Pode ser esférico, por exemplo, e o meu lambda 3, o raio. Eu mantenho o raio fixo, eu tenho a superfície como esfera. Certo? Ou a superfície que vocês quiserem imaginar aqui. Vai ter que saber fazer essas continhas, tá bom? Bom, como eu falei, isso aqui é a quantidade de carga total. Eu preciso dividir pelo volume nessas coordenadas para me dar a densidade volumar, tá certo? Ou volumétrica. Que a gente sabe que nesse caso é o nosso Y do E lambda 1, E lambda 2, E lambda 3. Tá certo? Sobre o uso do lambda. Você está usando esse lambda porque ele tem relação com... Nada a ver. Nada a ver. Tá, então você deveria ter colocado o x1, referência a 1, componente 1. É porque eu usei lambda na hora que eu falei das coordenadas curvilíneas arbitrárias, lembra? Eu defini que é lambda 1, lambda 2 e lambda 3. O problema é que eu procurei outra letra, mas aí não tem jeito. Troca, se não coincide com essa, coincide com outra, entendeu? Outra coisa, eu acho que daí talvez eu tenha perdido uma aula, mas eu achei interessante porque isso não precisa ser no XYZ. Então, essa
Não, é geral, você pode fazer o que você quiser. Pode ser XYZ, mas pode ser qualquer coordenada curvilínea. Tá certo? Então, ó, tá vendo que aqui eu tenho uma delta de Dirac tridimensional? Porque eu estou fazendo a distribuição discreta. Para eu chegar numa distribuição sigma, eu preciso botar uma delta, porque aqui não precisa de três integrais, né? Eu só preciso de duas, se vocês quiserem pensar assim. E esse cara aqui está me dando justamente o meu ρ, porque o meu ρ ele é zero fora da folha, né? E sobre a folha, ele é a quantidade de carga naquele pedaço da folha dividido pelo volume daquele pedacinho. Então, como eu falei, se vocês preferirem, eu não sei o que vocês vão preferir, essa expressão aqui, mais um conhecimento de como construir a sua densidade tridimensional, representando densidades bi- e unidimensionais, te permite recalcular todas as outras expressões. Tá certo? Isso. Lembra que a gente definiu aqui, a gente tem um x, que é a função de lambda 1, lambda 2. A gente vai usar muito essas coisas, tá? Por isso que eu fiz todas aquelas contas no começo do curso. Desculpa, eu estou botando o índice em cima. 1, 2, 3. Tá certo? Isso aqui, pessoal, me dá umas coordenadas aqui, cartesianas, como função das coordenadas curvilíneas arbitrárias. Então, eu vou variando lambda 1, eu faço assim, lambda 2, faço assim, lambda 3, faz assim. Se você quiser pensar, por exemplo, que lambda 1, lambda 2, lambda 3 é R, θ, φ, quando eu variar o R, eu estou só andando aqui. Quando eu variar θ, eu estou descendo do Z para o plano. Quando eu variar φ, eu estou rodando no plano XY. Tá certo? Então, se eu fixo o R, por exemplo, e vario só θ, φ, eu percorro a superfície de uma esfera. Se eu tivesse uma coordenada cilíndrica aqui, que aqui é R, aqui é θ e aqui é Z, eu fixo Z e vario esses dois aqui, R e θ. Eu estou descrevendo um disco. Tá certo? Na verdade, eu estou descrevendo o plano inteiro. Tá certo? Né? Claro que eu posso botar até um R máximo, aí é um disco bonitinho. Tá certo? E aí eu uso esse tipo de... Isso aqui digamos, é o arroz com feijão para a gente fazer esse monte de conta, que é basicamente como fazer contas de eletromagnetismo na geometria euclidiana tridimensional. É esse curso. Certo? Então, isso aqui então, digamos que eu só tenha carga num disco. Certo? Eu boto coordenadas cilíndricas, fixo o meu lambda 3 na posição que o meu disco está. Aqui, digamos que o meu disco está aqui no Z igual a 5. Então, aqui vai ser 5. Tá certo? E esse cara aqui vai dar o lambda 1 e lambda 2 vai ser o elemento de área no disco, em coordenadas polares. Tá certo? Vai ser simplesmente R. Esse cara aqui, né? E esse cara é o elemento de volume em coordenadas cilíndricas. Só isso. Porque isso aqui, ó, te dá a quantidade de carga total. Para eu pegar a densidade, eu preciso dividir pelo volume, onde essa área está contida. Porque a área está contida num volume. Como todo mundo é infinitesimal, é um negócio meio esquisito, né? Mas é assim mesmo. Mas você vê que quando você multiplicar aqui, ó, o elemento de volume vai estar aqui, cortando com esse cara aqui, ó. Né? Esse cara aqui, se vocês quiserem, não sei se vocês lembram desses detalhes, mas o D3x, ali D3x0, ele vai ser o quê? Vai ser y de epsilon lambda 1, epsilon lambda 2, epsilon lambda 3. Tá certo? D3 lambda 0. O 0 aqui é só porque a gente está integrando na coordenada que pontua, né, que dá o ponto onde está a carga. Tá certo? Então, quando você substituir isso aqui e esse cara aqui, vai sobrar simplesmente essa integral aqui, ó. E é claro que esse delta aqui vai matar o integral no lambda extra aqui. Tá bom?
Então, esse tipo de manipulação de objetos tridimensionais é essencial, tá? Essa é a razão que a gente dá tanta ênfase para isso no começo do curso, para que vocês tenham desenvolvido uma intuição e uma habilidade matemática em relação a isso para fazer essas contas, tá bom? Bom, vamos começar um próximo assunto interessante aqui. Mesma coisa. O ρ de x é sempre assim, ó. Lambda no x0. Aqui vai ficar ruim porque eu estou usando lambda duas vezes, tá? Vou botar aqui um lambda c. Pronto, porque aí não confunde. O c aqui é para dizer que é distribuição linear de carga, tá bom? Então, esse cara aqui, vezes o módulo de lambda 1, tá? Digamos que a minha curva esteja parametrizada exatamente sobre a coordenada curvilínea lambda 1, tá bom? Então, não confundir, esse lambda aqui não tem nada a ver com esse lambda aqui, tá bom? Então, isso aqui me dá a densidade total de carga nesse elemento de linha. Eu tenho aqui minha curva, tá? Minha curva vai ser um x aqui, ó, que é x de lambda 1, lambda 2, lambda 1, lambda 2, lambda 3, onde esses caras estão fixos no zero, tá? E aí eu vario só o meu lambda 1. Coordenadas esféricas, eu posso fixar R, fixo θ e vario φ. Então, eu estou fazendo um círculo aqui sobre minha esfera. Tá certo? Só para dar um exemplo. Aí eu vario esse cara aqui daqui até aqui, meu lambda 1 varia do valor inicial até o valor final dele, e eu tenho minha curva. Tá certo? No elementinho dela aqui, ó, é justamente o módulo desse cara, que lembra, esse cara é a tangente que você obtém quando você varia esse cara na direção só lambda 1. Então, esse cara aqui me dá a tangente, que é esse comprimento aqui, um comprimento vezes uma densidade linear me dá a quantidade de carga total, e a densidade volumétrica associada a esse cara aqui é esse cara dividido pelo volume, que é o Y de tá certo? E essa densidade ela é zero, a não ser que lambda 2 for lambda 2, 0, e lambda 3 for lambda 3, 0. Fora da linha, a densidade é zero. Tá vendo? Eu uso duas deltas de Dirac aqui para chegar na distribuição linear. Eu usei uma delta para chegar na distribuição de área, e aqui eu usei 3 deltas para chegar na discreta, que eu já paguei. Tá? Então, essa brincadeira das deltas de Dirac te permitem usar a mesma expressão para todas. Isso vai ser importante, tá? Eu chamo atenção para isso, porque a gente vai fazer várias provas, entre aspas, que a gente vai simplesmente usar a expressão original em termos de ρ. Mas se vale para ρ, e o ρ você tem a liberdade de botar esses deltas, vale para todos, tá certo? Então, o que a gente vai mostrar, em geral, vai valer para distribuições volumétricas, de superfície, lineares e discretas, certo? Então, isso facilita um pouco a nossa vida. Mais dúvidas? Bom, quando a gente discutiu divergente e rotacional, a gente discutiu bastante, não só o divergente rotacional, mas também o teorema da divergência e assim por diante, a questão das linhas de campo, né? Então, eu falei para vocês que associado a um campo vetorial, você sempre tem esse fluxo, que seriam essas curvas, tal que suas tangentes coincidem com aquele campo naquele ponto, tá certo? Se o campo é mais forte, no sentido que ele tem mais, o módulo é maior naquele ponto, significa que a velocidade daquela linha é maior. Significa que o que é que seja que está se movendo ali, não tem exatamente uma coisa se movendo, é só uma coisa para gerar intuição, está se movendo mais rápido, então está tendo um fluxo maior. Se você pensasse realmente como uma tangente de trajetórias de bolinhas, teria muito mais bolinha passando, porque elas estão passando mais rápido. Tá certo? Então, você tem que pensar que você tem aqui por exemplo, você tem uma carga, né,
pontual, então isso aqui vai gerar 1 sobre 4π epsilon 0, aí a sua cargazinha Q positiva aqui, x menos x0, tá certo? Dividido por módulo de x menos x0 ao cubo. Você pega esse negócio aqui e desenha. Você tem sua carga aqui, aí vai gerar um vetorzinho para cá, um vetorzinho para cá. Quanto mais eu me afastar aqui, ó, o meu vetor vai ficando menor. E ele sempre aponta para fora. É fácil ver que ele aponta para fora aqui. É sempre o deslocamento entre o ponto onde você está considerando o campo e a posição da carga. Então, é sempre esses vetores de deslocamento aqui. Então, você tem o seu campo elétrico aqui gerando essas linhas aqui. Se você pensar no sentido do fluxo que eu estava falando para vocês, quanto mais distante, continua sendo radial, mas os módulos vão ser menores, ou seja, essas bolinhas fictícias estão se movendo mais devagar. Então você vai ter um fluxo menor, se você considerar uma areazinha pequena. Mas quanto mais próximo desse ponto aqui da carga, maior o fluxo. Parece que está saindo um monte de bolinha lá de dentro. Tá certo? Então vocês usam aquela noção de fluxo que eu desenvolvi com vocês lá atrás para entender agora qual a relação que o campo elétrico tem com o fluxo associado a ele, tá certo? Porque isso também vai ser outra ferramenta primordial para a gente entender a eletrostática, tá? Outra coisa que é muito importante, que eu acho que às vezes as pessoas não discutem, é o seguinte. Pensa que você tem duas cargas, fonte. Então eu tenho minha carga Q1 aqui, eu tenho minha carga Q2 aqui. Tá? Individualmente, elas têm um campo elétrico associado a elas. E vai sempre ser assim. Sempre ser radial. Tá certo? Sempre radial. Meu radial pode não ser muito bom, pessoal, mas é radial, tá? Acreditem em mim. Nossa Senhora. Tá certo? E essa aqui também. Eu não botei seta nesses caras porque eu ainda não disse se essa carga é positiva ou negativa, tá? Eu quero deixar isso livre. Então, se vocês quiserem desenhar linhas de campo, vocês sempre podem pensar como que é o campo de cada carga individual. Tá? Então, esse cara aqui seria, digamos, só o E devido à carga 1, que eu vou chamar de E1, e o E devido à carga 2. Tá certo? Mas o princípio de superposição diz pra gente que o campo elétrico total é igual a E1 mais E2. Então é útil você pensar na sua cabeça que o E1 ele está aqui ainda, apontando um vetorzinho para cá, digamos. Digamos que essas duas cargas são positivas agora. E o meu E2 está para cá também, radial, só que apontando para cá, com uma carga de igual módulo, só que na direção oposta. Um vetor de igual módulo na direção oposta. Então, quando eu tenho essa situação dos dois positivos, ou seja, eu tenho esse cara positivo e esse cara positivo aqui, você pode pensar que o campo aqui, ele é zero, mas ele é zero pela adição de dois que se anularam, tá certo? Isso é útil porque você consegue desenhar melhor o que está acontecendo. E aqui você vai ter o campo zero. Você vai ver que, né, se os campos, se você pensar um pouco acima dessa linha exata aqui, o que vai acontecer? Esse vai estar para cá, né, e esse vai estar para cá. As componentes na direção X aqui se anulam, mas as componentes na direção Z, na direção Y aqui não se anulam mais. Então, fica um vetorzinho pequenininho aqui para cima. Tá certo? Então, você pode usar isso para desenhar essas linhas de campo aqui. Elas vão seguir esse caminho aqui, que são esses campos, né? A superposição dos campos elétricos está te dando esses campos que agora não são mais radiais, eles são curvos. Mas eles não são curvos porque tem uma natureza curva em si, eles são curvos devido à adição de dois radiais. Tá certo? Então essas linhas de campo ultra complicadas, elas sempre são combinações lineares de linhas de campos radiais. Tá certo? Então você tem o campo, né, o fluxo do campo elétrico total
que é justamente o que as cargas testes vão sentir, estão sempre associadas a essas superposições de linhas de campos individuais. Mas acho que vale sempre ter em mente que esses individuais, que devido ao princípio de superposição se somam no final, porque às vezes te ajuda a resolver os problemas. Tá? Essa noção. Pode falar. A primeira se eu tivesse essa carga nesse ponto central aí, ela seria parada. Não importa a carga dela. Ela não sofreria a interação desse campo. Tem um exercício legal que a gente pode botar na lista, ou a gente pode discutir na sexta-feira, que é sobre estabilidade em campo eletromagnético. Que eu me lembro que a resposta não é óbvia, mas eu não lembro de cabeça agora, então eu não vou dizer para você. Não, eu pensei então nessas linhas que não teria influência, né? Se essas duas cargas estiverem fixadas, realmente acontece isso. E daí outra coisa que eu me perguntei é, se eu não tivesse uma somatória de dois campos, eu nunca ia conseguir eu não conseguiria um campo fazer essa situação. Com uma carga pontual só, nunca. Com uma carga pontual, nunca seria possível, né? Não. A gente vê na física que a natureza ela tem uma certa economia de coisas. Se você não botou... Se uma carga pontual não tem direção, uma carga pontual não tem forma, uma carga pontual não tem geometria, não tem como você tirar uma coisa que não seja o que você colocou no problema, que é a posição da carga pontual e a posição e o ponto de aplicação. 2 pontos você define um vetor. Só isso. Você não consegue definir mais nada. Então não pode ser nada diferente de um campo radial. A não ser que a teoria tivesse uma anisotropia intrínseca, uma direção privilegiada. As pessoas trabalham com isso, algumas pessoas trabalham com isso. Certo? Então, você tem que sempre procurar só o que você colocou na teoria. Certo? Às vezes isso fica um pouco complicado de ver, porque quando você bota a sua teoria e escreve num sistema de coordenadas, o próprio sistema de coordenadas está colocando mais coisa dentro do seu problema, entendeu? Por isso que muitas vezes você não entender a diferença entre sistema de coordenadas e coisas covariantes te atrapalha. Porque você acha que tem alguma coisa nova, quando na verdade é só uma questão do seu sistema de coordenadas. O que já atrapalhou a física, tem uma história longa em atrapalhar físicos, esse tipo de noção, tá certo? E ao mesmo tempo, agora, se eu pegar aqui uma situação que eu tenho um campo positivo mais um negativo aqui, o que vai acontecer? Esse cara vai gerar aqui no ponto central uma linha de campo que vai ser nessa direção aqui, e esse cara aqui outra nessa direção também, porque esse cara aqui vai gerar um campo aqui na direção negativa, é radial para dentro. Então o campo vai ficar duplicado, vai ficar duplamente mais forte aqui. Tá certo? Se você for ver em geral, você vai ver que esses caras aqui também, ó. Da mesma forma que aqui o x se anulava para ficar um vetorzinho pequenininho, agora o x se junta com, a componente desse cara se junta com esse aqui para se somar numa coisa cada vez mais forte aqui. Então você tem essas linhas de campo aqui. Novamente, elas parecem curvas, elas são curvas, mas elas são curvas devido à superposição de duas coisas que são radiais. Tá certo? E assim por diante. Bom? Então, assim, essa visão... imaginar as linhas de campo pode ser muito útil para você conseguir fazer as contas, tá? Às vezes, imaginar a linha te mostra por que uma conta não está dando certo. Você está tentando fazer uma integral, você acha que tinha que encontrar uma coisa, mas na verdade está encontrando outra, e você pensa nas linhas de campo e você fala, não, está certo ou está errado, entendeu? Bom, das linhas de campo, definimos fluxo, ou seja, o fluxo do campo elétrico numa certa superfície S vai ser campo elétrico escalar dA. Tá certo? O fluxo aqui tem aquele sentido pictório que eu falei para vocês. Imagina uma superfície, imagina que essa superfície vai ter o campo elétrico cortando ela, furando essa superfície,
Pensa que esse campo agora são tangentes de partículas que estão se movimentando. Se ele, na hora que cortar, furar a sua superfície, ele fura com um módulo muito grande, significa que as partículas estão passando muito rápido, então o fluxo é maior. Se está furando, mas com um módulo pequeno, significa que as partículas estão andando mais devagar, tá certo? Então isso te dá uma noção de quanto que o campo está passando por essa superfície S, tá certo? Isso aqui é um escalar, tá bom? Que depende da superfície S que a gente está usando, tá? Bom, agora, como é que a gente pode usar? Porque, veja bem, a gente está vendo aqui que as linhas de campo têm a ver com essas partículas, né? E a gente tem a ver com essas superposições de campos radiais, dá esses campos mais complicados. Mas a gente viu que em algumas circunstâncias, quando você tem duas cargas, você tem mais ou menos fluxo, mais ou menos módulo para o seu campo num certo ponto, tá certo? O que acontece se você olha esse cara aqui de longe? Aqui entre eles, ou seja, se você considerar perto das cargas, você vai ter esse tipo de coisa acontecendo, tá? Os dois estão se anulando. Agora, pensa que você está considerando agora a superposição desses dois campos elétricos longe das duas cargas. Vamos pensar esse ponto aqui. Aí você tem esse cara radial aqui, vai me dar um vetorzinho para cá, e esse cara aqui radial vai me dar um outro vetorzinho para cá. Está vendo que o que está acontecendo com esses dois vetores é que eles estão se somando para fazer com que o fluxo para fora seja maior? Tá certo? Se você considerar agora essa situação, o que acontece quando você olhar ela de longe? Pensa aqui, uma superfície qualquer, aí você está vendo o que está acontecendo aqui. Tá certo? Esse cara aqui é uma carga negativa. Como ele é negativa, ele é sempre radial para dentro. E essa aqui é positiva, radial para fora. Só que aí quando você botar a soma delas, vai dar uma coisa para cá. Ainda é para fora, mas menos, porque essa aqui puxou. Tá certo? Então a gente espera que talvez, se a gente observar o fluxo por uma superfície longe, né, que envolva essas duas partículas, isso aqui nos dê uma certa noção do que a gente tem dentro dessa superfície. Tá certo? É claro, isso aqui é meramente heurístico, tá? Eu estou só balançando meus braços aqui, tentando convencer vocês de alguma coisa. A gente precisa ir para a matemática para ver se essa noção se traduz em uma coisa razoável, tá bom? Mas parece que sim, né? Parece que tem alguma relação entre as cargas e o sinal das cargas com essas linhas de campo quando a gente vai se afastando, quando a gente vai olhando essa coisa de longe. Pensa quando você olhou de longe o suficiente para que esses dois pontos aqui, a distância entre eles seja muito pequena. Então esse cara aqui vai gerar sempre um cara para fora, esse cara um para dentro, um vai cortar com o outro, vai meio que dar zero ou perto de zero. Tá certo? Então a gente vai agora... ok. Matematificar essa brincadeira, tá bom? Então, vamos lá. Vamos considerar, então, integral numa superfície, tá bom? Uma superfície, ela está sempre... Vou deixar a superfície mesmo. Uma superfície, tá bom? Do meu campo elétrico, escalar dA. Tá? Então, agora, de acordo com aquela intuição que a gente desenvolveu lá atrás, isso aqui dá quantas partículas estão saindo ou entrando dessa superfície, naquele sentido das linhas de campo serem tangentes imaginárias dessas partículas imaginárias. Tá bom? Sim. Você tem toda a razão, toda a razão. Se aqui eu tivesse uma carga positiva, né, e aqui uma carga positiva muito maior, é claro que o campo ia ganhar para cá. Né? Mesma coisa aqui, se a carga negativa fosse muito maior, claro que isso vai influenciar aqui também. Né? Porque agora, imagina que eu fiz essa conta assim, agora digamos que essa minha carga negativa seja imensa, significa que esse vetor aqui ia ser para cá.
A soma dos dois ia ser o quê? Ia ser isso aqui, né? Ia ser mais para dentro ainda, dessa superfície aqui. Tá certo? A direção das cargas é só uma convenção ou tem um sentido negativo? Convenção. Professor, essas cargas a gente está tratando ela como se fosse uma partícula pontual? Aqui sim. Mas aqui a conta que a gente vai fazer não vai depender em nada de se ser uma partícula pontual. Sim, mas que nem a Amanda falou da intensidade. Como que eu teria uma partícula pontual com intensidade maior que outra? Basta se dizer que a carga dela é maior que a da carga da outra. Na natureza a gente não tem esses caras, tá? A gente, na verdade, tem, mas não tem, no seguinte sentido. A gente não encontra cargas elétricas, a não ser que sejam múltiplos da carga do elétron, certo? Múltiplos inteiros, exceto pelos quarks. Só que os quarks, que têm carga de 1/3 da carga elétrica, não são encontrados sozinhos porque eles não formam um estado invariante de calibre, certo? Então, de certa forma, eles existem, mas os estados invariantes de calibre sempre têm 3 quarks ou 2 quarks, mas de forma que a carga vai ser inteira. Tá certo? Por isso que o próton tem uma carga inteira. Então, por isso que tem, mas não tem. Tá? Ok. Então, vamos fazer essa conta. É fácil, a gente já sabe como é que é o nosso campo elétrico. A gente sabe o campo elétrico no caso geral. Então, basta fazer a conta. A gente sabe quanto é que é o fluxo de uma superfície fechada. Né? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual... O que é isso? Ah, tá. Eu vou fazer primeiro por uma carga pontual, depois eu vou fazer por uma distribuição arbitrária de carga, tá? Então, por uma carga pontual, Q sobre 4π ε0, integral de x menos x0, onde x0 agora é fixo, né, a posição da minha carga pontual, módulo de x menos x0 ao cubo, escalar dA. dA, tá? Aqui eu estou integrando na posição do campo, tá? E não na posição da carga, por isso que é dA e não dA0, tá bom? Só que, pessoal, a gente sabe quem é esse cara aqui, né? A gente já viu e cansou de ver que isso aqui é igual a menos integral do Laplaciano de 1 sobre módulo de x menos x0. Escalar dA. Tá certo? Até aqui algum problema? Vocês veem a importância de ter encontrado que o expoente é exatamente 2. Porque se não fosse, ia ser Laplaciano de uma outra coisa mais complicada aqui. Tá bom? Isso teria consequências. Aqui, uma setinha? Ah, desculpa, não, é gradiente. Eu escrevi. Desculpa, pessoal, é gradiente, não faz o menor sentido. Isso aqui esse aqui é gradiente de 1 sobre o módulo de x menos x0. Meu cérebro às vezes fala uma coisa e minha boca faz outra, então não foi mal. Tá? Bom, mas isso aqui é o que? É a integral de superfície fechada de um campo vetorial. Mas que é a integral de superfície fechada de um campo vetorial? Isso aqui vai ser igual a menos Q sobre 4π ε0, integral, aqui é na superfície fechada, integral no volume tal que a borda do volume é a nossa superfície, do divergente daquele gradiente ali que é o nosso campo vetorial. Tá certo?
Alguma dúvida aqui? Esse campo que a gente está calculando seria no momento que se encontra com a linha de campo entre as cargas? Por que escreveu esse tipo de forma de ligação que você quer dizer? Formalização dessas ideias. Formalização. Formalização. Não, tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser quanto, pessoal? Menos Q sobre 4π epsilon zero. Quem é laplaciano disso aqui? Agora sim, laplaciano. Menos 4π delta de Dirac. Então, isso aqui vai ser integral no volume de delta 3x menos x0 de 3x. E quanto é que é isso? Pegadinha. Exatamente, quando é pegadinha não dá 1. Não. Desculpa, isso aqui dá 4, o menos aqui e o 4π se cortaram, tá? E aí vocês entendem porque a gente botou 4π ali. É só por uma conveniência, tá? Quanto que dá essa integral aqui, pessoal? Para ver se vocês estão entendendo um pouco como é que funciona a delta de Dirac. Integral de delta de Dirac. Quanto é que é? Integral de menos infinito a mais infinito de delta de x dx. Isso aqui é quanto? Quanto? Isso, exatamente. Então, exatamente. Na verdade, vai dar os dois, por isso que é pegadinha, né? Então, isso aqui é o quê? É Q sobre epsilon zero vezes 1 se x0 pertencer ao volume de integração. Se o meu x0 estiver fora do volume, delta é zero. E vai ser zero se x0 não pertencer ao meu volume. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou pegando esse carga aqui. Só que quando eu comecei a falar do fluxo agora, a formalização em S, eu não falei se meu S continha carga ou não. Se o meu S está aqui, o que eu acabei de provar? Oi? Quanto que dá o fluxo aqui? Zero. E se minha superfície está aqui? Aí vai dar carga. Tá certo? Isso geralmente se diz em palavras no livro. O livro diz assim, a integral do fluxo do campo elétrico na superfície é igual à quantidade de carga dentro daquele... Não. Matematicamente isso se diz assim. Acho que não. Tá? Ele fala, mas ele não escreve. E agora vamos fazer o caso geral, que vai ser uma versão ligeiramente mais complicada que isso que a gente acabou de ver. Tá? Tranquilo isso aqui, pessoal? Integral S fechado e escalar dA vai ser igual ao quê? Integral da S do integral sobre o volume da carga, tá certo? Porque é uma distribuição contínua. Então agora não é mais, né? Eu estou pegando um volume de carga e uma superfície, que pode ser essa ou pode ser essa. Tá? Esse cara aqui é o que eu estou chamando de VC. E esse cara aqui é o S, que contém esse, que eu vou chamar aqui de V. Tá? Então, o VC é onde está a carga e o V é onde eu estou fazendo a minha integral. Então, é a integral no VC do
Cadê você? Ah, tá aqui. Rho de x0, x menos x0, módulo de x menos x0 ao cubo, d3x, a gente sabe que isso aqui é o campo elétrico, né? Tem um 4π epsilon 0 bonitinho aqui, fecha isso aqui é um vetor, um campo vetorial escalar dA. Tá? Esse está integrando em 0, esse está integrando em x. Bom? Até aqui tudo bem? Né? Isso aqui é só aquela expressão do campo elétrico devido a uma distribuição de carga ρ, tá certo? Quando você tem uma distribuição contínua. Mas que vale para todas as situações, porque aqui eu posso substituir o ρ por aqueles deltas lá, para chegar na discreta, na linear e na superficial. Ok? Mas a gente pode fazer o mesmo truque, tá? A gente pode lembrar que isso aqui é menos gradiente de 1 sobre módulo de x menos x0. Então, isso aqui vai ser assim, integral de superfície, integral no volume de carga de ρ de x0, gradiente de menos 1 sobre 4π epsilon 0, vou botar o epsilon 0 aqui, menos 4π, x menos x0. Ok? D3x0, escalar dA. Mas aqui, pessoal, não interessa o que esteja acontecendo, esse meu gradiente aqui, ele atua nesse x aqui. Eu posso muito bem botar ele fora da integral aqui. Botar fora do parênteses, que fica mais bem definido. Eu sei que é ruim fazer o que eu estou fazendo, pessoal, porque vocês têm que copiar em dobro. Aqui, gradiente. Tá? Lembra, esse produto interno é com o resultado desse gradiente. Então eu tenho o quê? Eu tenho um campo vetorial aqui, escalar dA. Quanto que é, usando o teorema da divergência, essa integral nesse volume S, nessa superfície S? Vai ser igual a integral no volume V, que é esse aqui, tá? Que é o volume que está sendo coberto pela superfície S, tá? Do Laplaciano daquela brincadeira. Integral de ρ de 0 sobre epsilon 0 menos 1 sobre 4π x menos x0, ok, d3x0. Isso aqui é o divergente do campo, né? Então ficou o Laplaciano do gradiente, o divergente do gradiente que é o Laplaciano, d3x agora, porque eu estou integrando agora nesse volume todo aqui, tá? Aqui vocês podem ver do jeito que vocês quiserem, mas vocês podem ver que isso aqui é a aplicação da inversa do Laplaciano no ρ. Ou vocês podem lembrar que o Laplaciano disso aqui dá delta de Dirac. Certo? Ou seja, isso aqui vai ser assim. Integral no volume V, aqui no volume de carga, da integral no volume da carga de ρ de x0, delta 3 de x menos x0, d3x0, d3x. Certo? Quanto que é isso aqui? Essa integral aqui, se a gente seguir a lógica que a gente fez lá atrás, vai ser assim. Rho de x, se x pertencer ao volume. Né? Isso. Tá certo? E 0
se X não pertencer ao volume de carga. Vocês conseguem ver isso? Certo? Só que agora eu estou integrando em X no meu V. Eu tenho uma distribuição de carga, e aí eu tracei uma superfície que pode englobar, que pode ter essa superfície de carga ou não, mas pode ter só um pedaço também. Eu posso pegar, digamos que eu tenho aqui, vou escrever de novo, eu tenho esse cara aqui, é minha superfície, é meu volume de carga. Aí a minha superfície S, ela corta aqui no meio. Tá certo? E ela engloba um volume aqui. Tá certo? Essa integral aqui, ó, ela vai ser nesse volume aqui. Quando ela estiver passando por aqui, ela vai estar passando por pontos X que estão fora do volume de carga. Vai dar zero. Quando elas estiverem passando aqui dentro, elas vão estar passando dentro do meu volume de carga. Então isso aqui vai ser igual a integral no volume de carga, volume união volume de carga do meu ρ de x dx, d3x. Tá certo? Que é justamente toda a carga que está dentro do meu volume de integração, o volume V, que foi englobado por S, e não do volume de carga. Não interessa onde tem carga. Só me interessa, para essa integral, o fluxo só depende da quantidade que tem lá dentro. Fora do volume de carga, você pode ter o que você quiser. Mas olha que interessante isso. Não interessa. Tudo está para fora. Só interessa o que está dentro do volume. Certo? Isso vai ser muito importante para resolver vários problemas também. Tá bom? E, bom, a gente pode fazer mais uma coisa. A gente sabe que ρ é zero fora do volume de carga. Se ρ é zero fora do volume de carga, basta a gente integrar o nosso ρ no volume. Tá certo? Ou seja, a integral do fluxo do campo elétrico na superfície S é igual à quantidade de carga total dentro do volume V, que é o volume cujo S é a borda. Professor, ele continua sendo de perto do zero, né? É, claro, todo o tempo. Obrigado. Desculpa, pessoal. Como estamos? Já tinham visto isso, né? Ou mais ou menos? Tá. Já tinha visto, mas não A lei de Gauss, no começo, que estava fazendo. Sim. Não, é a lei de Gauss. Só que um pouco mais detalhado os passos, os significados, as coisas, né? Ou seja, então, essa aí é a lei de Gauss integral. Bom, mas a gente, disso aqui, consegue ver facilmente o quê? Que integral S de E dA
é igual a integral de ρ de V d3x, tá certo? A gente usa aqui o nosso teorema da divergência de novo, agora aqui, vai ter integral no volume de divergente do campo elétrico menos ρ sobre ε0 d3x. Tá certo? Igual a zero. Só que isso aqui vale para qualquer volume. Tudo que eu fiz aqui independia do volume, tá certo? Não precisa conter a carga, deixar de conter, nada disso aqui interessa. Lembrando que o ρ vai ser o ρ, como é que se diz? Definido, bom, claro, é o ρ dentro do volume, tá certo? Se isso é verdade, eu posso, digamos, mandar esse meu V para zero, ou seja, meu volume pode ser cada vez menor. Isso diz para mim o quê? Quem tem que ser zero é o que está dentro do parênteses ali. Ou seja, você chega aqui, divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Tá certo? Que é a lei de Gauss. Certo? Alguma dificuldade aqui não, né? Onde borda de V é S. Ok. Agora, a gente vai seguir em frente, vai ter potencial, ver algumas coisas, mas antes vale fazer a mesma coisa que o Griffiths faz, que é falar um pouco da utilidade da lei de Gauss, certo? Principalmente da utilidade da lei de Gauss integral. Então vamos pegar aqui um caso bem simples, tá? Que é o seguinte: você tem aqui uma distribuição de carga radial, certo? Então o seu ρ, ele só depende desse R, tá certo? E eu quero calcular o meu campo elétrico aqui, na borda, tá certo? Digamos que eu consegui desenhar uma superfície esférica concêntrica com essa esfera carregada, tá certo? Bom, eu poderia fazer, né, a integral ali, aqui dentro, que define o campo elétrico, tá? Isso. A esfera maior é simplesmente uma superfície gaussiana qualquer, certo? Então eu tenho o quê? Eu poderia fazer o cálculo do campo elétrico direto, mas eu posso usar a lei de Gauss para simplificar a minha vida. Tá? E a gente vai ver como. S é igual. O que acontece aqui? O que você espera que o campo elétrico... Como é que você espera que o campo elétrico seja nesse ponto aqui? Qual a direção que vocês esperam para o campo elétrico? A informação que eu já dei é suficiente. Talvez vocês não estejam vendo ainda, tá? Mas a informação que eu dei é suficiente ainda, já é suficiente. Pensa no campo elétrico aqui, né, a partir da sua integral. Então vai ser a contribuição desse elementinho aqui e a contribuição desse elementinho aqui. Aí você vai ter a contribuição desse aqui, gerando um campo para cá. Só que eu falei que esse campo, que a densidade aqui é radial. Ela não depende de θ e φ. Então, esse cara aqui, ele tem a mesma quantidade de carga que esse cara aqui. Se eles têm os dois a mesma quantidade de carga, então a componente para cá e a componente, né, para cá e para cá vão se anular. Então você pensa assim, pensa na esfera. Pensa aqui na esfera, tá? Aí pensa num disco, pensa num anel dentro dessa esfera, gerando o campo aqui. Esse anel todo aqui, ele tem a mesma quantidade de densidade de carga. Tá certo?
E aí você pode fazer isso aqui à vontade e você vai sempre gerar, esse anel vai sempre gerar um campo radial. Não, o anel dentro dessa esfera aqui. É o anel que está carregado. Pensa o seguinte, ó, pensa na sua esfera. Agora você fatia ela assim como se você estivesse fatiando uma cebola. Tá certo? Pega cada disco desse e separa como um monte de anel concêntricos. Certo? Cada um desses anéis vai gerar um campo o quê? Radial. Isso é totalmente simétrico. Tá certo? Esse tipo de raciocínio a gente usa muito para resolver problemas de forma indireta, tá? Eu não sei quão útil isso é na prática para um físico, mas é parte do curso, tá bom? É bom desenvolver essas intuições, tá bom? Mas assim, raramente você numa situação de pesquisa você vai usar esse tipo de coisa aqui para calcular um campo elétrico, entendeu? Mas é bom acho que saber, tá? Então você pensa nesses anéis, você vê que os anéis estão sempre fazendo campos radiais aqui, tá certo? Então você sabe que o campo aqui vai ser radial também. Se o campo é radial, você sabe que a sua superfície S aqui é concêntrica à superfície da sua esfera. Então o radial para um é radial para o outro. Tá certo? Então esse cara aqui vai ficar como? Componente radial, que é a única diferente de zero. R quadrado, que é o raio que eu estou aqui. Vou botar um raio R maiúsculo aqui. Tá? R quadrado seno teta d teta d φ. Tá certo? Mas, usando os anéis que estão gerando esse campo radial aqui, vão ser idênticos aos anéis que estão gerando qualquer outro. Então, esse cara aqui vai ser igual. Tá certo? Então, isso aqui eu posso tirar da integral. Tá? Só que quanto é que dá essa integral aqui? Não, porque você está pegando o fluxo na superfície de raio R maiúsculo fixo. É o fluxo na superfície. Tá? Isso aqui dá 4π. Né? Se ninguém nunca viu que isso aqui dá 4π, faça a conta. Esse 4π aparece o tempo todo. Tá bom? Só que isso aqui é igual a quanto, pessoal? A carga total aqui dentro, essa integral desse negócio aqui. Ó. Ou seja, a gente não surpreendentemente encontrou que o campo elétrico aqui vai ser igual a carga total sobre 4π, faltou aqui ε0. 1 sobre raio quadrado. Então, é a mesma coisa que se eu tivesse pego toda a minha esfera e colocado ela na origem. Pego minha esfera, amasso toda ela, boto na origem, falo que a origem tem uma partícula pontual de carga quesão. Na verdade, essa carga aqui é porque eu não quero misturar o símbolo que eu estou usando para teste e fonte, tá? Como esse aqui é uma fonte, eu vou chamar de carga ρ. Tá? Que é a carga que veio da integral desse ρ aqui. Tá bom? E a gente vai entender um pouco mais por que a gente obteve isso aqui quando a gente vir expansão multipolar, tá bom? Isso aqui seria o monopólio da distribuição. Pessoal, esse truque funciona para a esfera. Então, se você tiver um negócio complicado, por exemplo, uma das provas que eu dei lá no passado, você pega uma esfera carregada, aí você coloca uma esfera concêntrica, condutora, aí você pergunta quanto é que é o campo elétrico aqui, dentro desse aqui, fora daqui. Então, mas você usa essa simetria esférica o tempo todo e consegue resolver o problema de forma fácil. Tá certo? Outras situações em que isso aqui funciona é, por exemplo, no cilindro. Porque, veja, aqui eu estou usando a simetria esférica junto com a simetria da distribuição de carga. Para eu fazer isso para um cilindro, eu posso fazer o seguinte, beleza, se eu coloco um cilindro aqui, eu posso fazer essa mesma brincadeira, né? Eu tenho meu cilindro. Aí eu posso pegar uma superfície gaussiana que também é cilíndrica envolvendo o meu cilindro. Aí eu tenho uma superfície gaussiana cilíndrica e aqui eu tenho uma distribuição de carga, tá certo? O problema do cilindro é que esse cara aqui ia dar uns efeitos de borda. Ele quebra a minha simetria, tá certo?
Então isso vale o quê? Para um cilindro infinito. O que é um cilindro infinito? É um cilindro que é grande o suficiente para eu não conseguir ver a borda. Certo? E aí esse tipo de coisa funciona. Você tem uma simetria aqui, porque você vai ver que os campos vão ser sempre radiais. Se você não fosse infinito, o campo não ia ser mais radial aqui. Porque eu não ia ter carga aqui, nesse pedaço aqui que está vazio, para compensar esse cara aqui e ficar só radial agora no sentido de radial para fora do cilindro, tá? Então eu preciso que o meu cilindro seja infinito para não ter esses efeitos de borda, tá bom? Como que é isso aí na prática? Por exemplo, eu entendi. Você faz essa integral gaussiana aqui, numa superfície S, que vai ser uma borda no cilindro. Então, eu entendi que você tem que deixar o cilindro infinito para não ter... Matematicamente você bota ele infinito mesmo, o cilindro vai de menos infinito a mais infinito. Então, você só ignora a resistência da borda? Isso, Fisicamente também, você só ignora isso. isso. Isso vale contanto que você não consiga ver a borda. Né? Brincando, mas no sentido de que a borda é longe o suficiente para qualquer efeito de borda ser pequeno comparado ao efeito do cilindro naquele ponto. Então, por exemplo, a lei de Gauss não é tipo, idealizada, né? Não, a lei de Gauss não tem nada a ver com essa história. A lei de Gauss é bonitinha, funciona sempre. Ela, para ser utilizável desta mesma forma, porque olha, veja, aqui, na hora que eu calcular o meu campo elétrico nessa parte daqui, para calcular a lei de Gauss, eu preciso calcular o meu campo elétrico na superfície gaussiana. Eu calculo o meu campo elétrico aqui. Tá? Se eu não soubesse a direção do campo elétrico, eu não saber pegar esse cara aqui e escrever em termos só da face do cilindro externo, entendeu? Então eu não ia conseguir fazer esse negócio aqui desse jeito. Quando o cilindro é infinito, aí isso aqui simplifica, porque eu sei que ele é sempre para fora, ele sempre aponta nessa direção R chapéu, digamos assim, em coordenadas cilíndricas agora, é o R chapéu da cilíndrica, tá? Que aponta para fora, né, para fora no plano XY. E aí aqui eu vou ter simplesmente um elemento de volume em coordenadas cilíndricas. Certo? Que é R, sendo só R, tá? Aí você vai ver justamente que o campo elétrico vai cair diferente, vai cair com sobre R aqui. Tá bom? Por quê? Porque você tem infinita carga gerando campo, por isso que ele cai mais devagar, porque você tem o cilindro inteiro gerando campo elétrico para você. Então, se tiver um problema que ele dá um cilindro infinito, que está levando em conta as bordas, como eu faço sem calcular o campo? Você não vai calcular usando essas técnicas aqui. A gente vai chegar em técnicas mais poderosas. Ah, sim, não. Isso aqui, pessoal, é assim, quando você consegue se safar usando isso aqui, ótimo. Mas quando você não consegue, 99% das vezes, você tem que usar as técnicas mais avançadas. Tá? A lei de Gauss vale sempre, tá? Se ela vai ser útil para você fazer um cálculo do campo elétrico ou não, aí é outra pergunta. E para ela ser útil ou não, tem que ser simétrica. Vai funcionar com essas situações de simetria, seja esférica, seja cilíndrica, ou seja o plano também. O plano é a mesma brincadeira, bota um plano carregado, aí se o plano é finito, vai ter efeito de borda, mas se o meu plano é infinito, os dois pontos, né, você pega esses discos em cima do meu plano. Os discos vão sempre gerar esses caras aqui, as componentes assim vão sempre se anular, vai sempre ser para fora, vai ser sempre na direção Z, digamos. Bota o plano no XY. O meu campo elétrico é sempre na direção Z. Agora, minha superfície gaussiana é um plano infinito em cima do meu plano carregado e outro embaixo. Isso gera uma superfície gaussiana fechada, onde ela está fechada lá no infinito. Ok? Você faz a continha e você encontra o campo elétrico bonitinho também. Certo? Tem algum exercício da lista agora, dessa lista 2 que utiliza essa técnica específica? Não lembro, cara. Tem que dar uma olhada. Mas, bom, a gente pode colocar um exercício extra. Tão legal, eu queria fazer exercício, a gente bota lá. Guarda pra você. Pessoal, então a gente termina aqui e próxima aula a gente continua.